Olá, esta é a 11ª aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Nós vamos continuar fazendo a lista preparatória. Hoje nós vamos fazer 2 exercícios somente. Um exercício da AP, né? É um de nível até bem relativamente fácil, e um do Enem de 2019, né? Os temas de hoje serão as funções, né? As duas questões envolvem um dos temas que nós estudamos no caderno São Paulo Faz Escola, que é a interpretação de gráfico de funções, né? Então, na primeira, a gente vai fazer uma questão da AP e depois do Enem, tá? Do Enem um pouquinho mais difícil. Eu até vou colocar um vídeo para ilustrar um pouquinho, porque a questão envolve um tema de mecânica, né? Então, assim, para resolver as questões do Enem, não sei, das outras disciplinas não posso falar, que não é minha especialidade, mas tem que ser uma pessoa muito bem informada, né? Para compreender as ideias que são colocadas lá, né? Para facilitar a compreensão, né? Do ano passado, a menina que tirou 1000 pontos na redação do Enem, ela só leu 90 livros em um ano, né? Então, assim, tem que ser pessoas bastante, vamos colocar aí, diferenciadas, né? Bom, então vamos lá. Então, o exercício 7, né, da AP de 2019. O streamer, ele vai falar um pouquinho, mas é o que a gente chama de live hoje, né? Aquela transmissão ao vivo de áudio, vídeo e tal, tá? Tá muito na moda hoje, né? Quem diria que ia estar tanto na moda? O streamer é uma tecnologia que permite a transmissão instantânea de dados e de áudio e vídeo através de redes. Como não tem a necessidade de fazer download, o serviço torna mais rápido assistir a filmes ou escutar músicas online. Os gráficos a seguir representam a quantidade de assinantes que, em diferentes plataformas de streamers, em função do tempo T, tá? Ao longo de um determinado ano, né? A plataforma que a quantidade de assinantes cresceu somente a taxas crescentes, aí tá lá os gráficos para a gente fazer a análise, né? Então precisa lembrar daqueles conceitos. A gente pegou uma aula só falando sobre, não, acho que foi mais até de uma aula, falando sobre essa parte de taxas, que a função é crescente e decrescente, e às vezes ela pode ser crescente com taxas decrescente ou crescente. Então é um outro conceito, né, que tem a ver com o comportamento da curva, necessariamente da função que ela vai descrever, né? Então, assim, tá o gráfico aí, tem que fazer a análise disso, tem que ter crescimento, ou seja, é só uma, né, que não cresce, tá? E tem que ser a taxas crescentes. Eu coloquei aqui só para lembrar, tá, o que é o conceito, né? Textual mesmo, e aí vocês analisam o gráfico aí, né? Então eu coloquei a função f de x, está lá na apostila de vocês, eu creio que vocês fizeram a lição de casa e marcaram, né? Cresce a taxas crescentes do intervalo em que é crescente, né? E o gráfico está curvado para cima, tá? Então essa aí mais do que isso a gente faz a questão, né? Então analisa aí qual é o gráfico que tem esse comportamento, é crescente com a curva para cima, tá? Bom, facinho, né? Agora essa daqui já é um pouquinho mais difícil, mais elaborada aí, né? As questões do Enem tem essa estrutura, questão fresquinha, né? Do Enem 2019. Os movimentos ondulatórios periódicos representados por equações do tipo A, aquele mais e menos, né? Mais e menos A seno WT mais θ, né? Então aqui está uma função de uma forma geral. Esse A, esse W e esse θ são coeficientes, vamos colocar assim, que a gente vai identificar pelos dados que ele deu no exercício, tá? Então é uma função periódica, ou seja, uma função trigonométrica, que é representada por seno
ou senoide, né? É bom que a gente dá uma lembrada aí nos termos aí e tal, para a gente poder ver, tá? Bom, que apresentam parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência, né? Então a frequência é o quanto que uma onda, por exemplo, que o gráfico descreve uma onda, né? Quanto que ela repete, tá? Então se ela tiver ondas mais curtinhas, assim, ela tem uma frequência maior aí por período, tá? Então tem a fórmula aqui, né? Obviamente nós vamos utilizar, né? Então esse W representa a frequência que está lá na função lá, tá vendo? Então o W lá antes do T. Então é 2π dividido pelo período de tempo, né? Período de repetição, e o T é esse período. E o A representa a amplitude, está lá antes do seno, né? Da função seno, é a amplitude ou deslocamento máximo. O θ é o ângulo, né? Que vai se referir a esta ideia, que começa no zero, tá? Ele está entre 0 até 2π sobre o t. Tá? Então essas são as informações importantes que tem aí. Obviamente nós vamos ter que utilizar para escrever aquela função. Em que mede o deslocamento no eixo horizontal em relação à origem? Só para lembrar, a origem, né, é onde os dois eixos se cruzam, né? Por exemplo, coordenada de x e y no plano cartesiano, eles se cruzam no 0 e 0, né? 0 para x e 0 para y. Aqui vai usar outras nomenclaturas, mas a ideia é essa daí, tá? No instante inicial o movimento, certo? Bom, aí continuando, o gráfico representa um movimento periódico P igual a P de t, ou seja, esse P representa o gráfico da função trigonométrica, né? E o período de repetição, ela é periódica, por isso que está aí, né? Em centímetros, em que P é a posição da cabeça do pistão de um motor de carro em um instante t, conforme ilustra a figura, tá? Então o que eu fiz aqui, tá, pessoal? Como a gente só tem hoje 2 exercícios para discutir, então eu vou colocar um vídeo para entender o que é esse bereco-teco desse pistão aí, que provavelmente eu acho que a grande maioria nunca nem ouviu falar, e se ouviu falar não sabe o que é. Então, como agora a gente tem tecnologia, né? Então eu coloquei um vidinho aqui do YouTube só para a gente entender o que é esse pistão aí, o que ele faz. É um compartimento que fica dentro do motor do carro, né? Ou de qualquer motor, tá? Então eu coloquei aqui só para a gente ver aqui rapidinho, ó. Tem uma animação, tá? Ó, esse aí é o motor, né? Tá rotacionando. E dentro do motor fica esses bereco-teco aí para cima e para baixo aí, que é chamado de pistão. Tá? Eles que tá falando do exercício, aquele gráfico descreve aquilo lá, né? Tá vendo que ele faz um movimento ondulatório, ele vai para cima, vai para baixo e tal, esse tipo de coisa, né? Conforme tá a combustão, queima de veículo e tal, esse tipo de coisa, né? Eu não vou colocar o vídeo todo não, tá? Porque tem muitas coisas da física, não sei se tem aí, né? Tem a pressão lá da queima do combustível que vai fazendo esse movimento.
entender, né? Então é aquilo lá, e aí o gráfico que nós temos aqui descreve justamente aquela ideia, né? Bom, aí o que ele quer que a gente faça? Analisando aquele gráfico, ele quer que a gente escreva qual é a expressão algébrica que descreve aquela situação lá, né? Que representa o P de T. Opa, o P de T aqui, que é a posição aí em relação ao tempo. Então tá lá as funções, todas são funções senoide, porque começa lá com seno, né? Então, obviamente, nós não vamos usar nenhuma relação de cosseno aqui, tá? Então todas são senoides, né? É um exercício um pouquinho difícil, porque a gente tem que analisar cada passo daquele lá para poder escrever a função. Então vamos, eu coloquei o gráfico aqui de novo, e nós vamos ter que escrever. Eu comecei pela ordem que apresentou os dados, né? Então primeiro nós vamos identificar o A, o seno não precisa, que é o comportamento da função senoide, né? Não precisa. Vamos identificar o W, o T faz parte da função, né? Então ele vai ficar aí, a gente vai usar, mas não vamos identificar, porque ele pode ser qualquer valor, né? O tempo ali, só não pode ser valores negativos, começando de zero, né? Pode ser qualquer valor ali. E o W vai ser o deslocamento que faz no eixo de T, né? Para frente e para trás, tá? Vamos identificar o A primeiro. O A é a amplitude, que seria o valor que está multiplicando a função seno. Ele fala que é positivo ou negativo aquele valor, né? Por isso que está mais e menos. Mas nesse caso aqui, não vai ser um dos casos, né? Então vamos ver aqui, ó. O A, que é a chamada amplitude, seria o maior valor que ele pode atingir, que a onda pode atingir, que a gente chama de crista, né? Então a onda, o movimento ondulatório, tem o que a gente chama de nível de equilíbrio, né? Então ela sobe até um ponto máximo, depois desce até um ponto mínimo. Isso é o comportamento de uma função trigonométrica. Então o A você vai identificar por esta crista aqui, ó, tá vendo? Então, identificando o valor do A, é bom fazer o exercício e comparando com as alternativas, para eliminar as alternativas, tá? Então, a gente consegue identificar esse A como a amplitude, tá próprio falando aí, né? Como um número que está lá marcando no gráfico, né? Então, é só observar o gráfico que você vai marcar. Fazendo isso aí, identificando o A, você vai eliminar duas alternativas, certo? Só identificando o A. Tá? Pelo comportamento do gráfico. O próximo vai ser identificar o W, que seria esse número que está multiplicando o T, que esse T, como é uma função, ele tem que ter sempre um valor, né, que a gente fala que é variável, que não é fixo, né? Então o tempo aí vai aumentando, o movimento, igual a gente viu lá no vídeo, também vai tendo o comportamento aí, né? Bom, então lá eu não inventei nada, tá? Isso está no enunciado, ele tá falando como é que calcula esse W aí, que seria o número que está multiplicando esse T, que é a representação do tempo. É 2π sobre T, tá? A gente só precisa identificar no gráfico o que é o T, que é o período de repetição. Então a gente percebe que a onda ela vai para uma crista e depois vai para um vale, né? Então desce, vai até um ponto máximo, depois a um ponto mínimo, e ela repete, né? Porque é periódico, né? Tem que repetir de acordo com o período. Como que a gente identifica o período de repetição? A gente vai identificar, pensando num círculo trigonométrico, né? Quando que ela dá uma volta completa em torno daquela circunferência. O comum é 2π, mas nesse caso não é 2π, tá? Por que não é 2π? O movimento de repetição aqui é esse trajeto, tá vendo? Que é o quanto que ela gasta para subir e descer, e depois, se você perceber, essa parte que eu grifei com a seta, as outras partes elas são cópia desse pedaço, né? Como se eu tivesse copiado Ctrl+C, Ctrl+V várias e várias vezes. Então o gráfico ele repete essa movimentação. Isso aí que nós chamamos de período, né? Que seria o período de repetição, tá? Então eu fiz lá a seta, e aí você vai perceber, olhando no eixo de X, qual é esse valor, né? Qual é o valor, qual é o período de repetição. Repara que o tempo aí está na escala de π radianos, né? Identificou esse T, que está lá marcando lá no gráfico, você vai olhar lá no eixo onde a seta parou, você vai identificar, substitui no lugar do T e resolve, né? Vai ficar 2π
dividido por esse t aí. Aí dá para fazer alguns cálculos básicos aí, você vai conseguir eliminar uma alternativa, tá? Então, fazendo A duas, fazendo esse W, você vai eliminar uma, vai sobrar duas alternativas, né? Teria algumas maneiras de fazer, né? Mas como sobrou duas alternativas até aqui, então o ideal é fazer o teste dessas alternativas para ver se não se uma ou outra ela está correta, né? Então eu peguei um ponto do gráfico, eu peguei o início aqui, tá? Que agora é para calcular o θ, né? Que é essa letra grega aí, a última que está faltando, mais esse valor aí, né? Então a gente vai pegar esse ponto aqui, tá vendo? O que a gente identifica? Que quando o tempo for igual a zero, esse P de T, que seria os centímetros, né? Que ele vai subir e vai descer, igual a gente viu no vídeo, né? Ele vai fazendo um movimento ondulatório. Então, quando o tempo for igual a zero, esse P de T, que vai medir os centímetros que ele vai se movimentando, vai ser igual a zero também, né? Então, quando a gente substituir zero no lugar do T, o P de T tem que dar zero também, né? Então, fazendo esse cálculo, você vai tirar as dúvidas de duas alternativas. Lembrando que vai eliminando, que aí fica mais fácil de fazer, tá? Como está na escala de π radiano, tá? Então eu coloquei aqui o ciclo trigonométrico repara que tem o eixo azul, que é o eixo do seno, tá? E para você identificar, porque vai ter que usar, né? Ali tem a parte de seno. Quando você começar a resolver o cálculo, você vai ter que ver os valores para poder comparar com qual valor que você vai substituir. Por exemplo, seno de zero, quanto que dá? Seno de π sobre 2, quanto que dá? Então você vai ter que olhar neste ciclo trigonométrico, já coloquei na escala de π radiano para saber os valores que vai dar aí, né? Lembrando que os valores de seno vão variando de zero, né, a π aí no caso aí, né? Então a gente tem que dar uma olhadinha nos valores para poder ver, né? E se fosse ali tá meio, né, que é 0,5 e tal, então vai variando de 0 até 1, ou 1 positivo ou 1 negativo. Isso aí estudado em anos anteriores, tá? Então substitui, vê qual a função que descreve esta situação que a gente viu aí, tá? Esse exercício é um pouquinho mais elaborado, por isso que eu coloquei somente 2 na aula de hoje, tá bom? Então é isso, faz esse daí, não esquece de postar, tira as dúvidas se for o caso, e aí já encerra mais uma parte da atividade, tá bom? Até!